Abra sua Bíblia comigo, eu quero o livro de Atos. Quero o capítulo 28. Entendemos. Atos capítulo 28, vamos ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria e ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo quanto nos era necessário. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Deus poderoso, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Estamos nós aqui reunidos para adorar o teu nome, mas também para conhecer mais de ti. Por isso, ministra aos nossos corações de forma poderosa, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre, aleluia. A Bíblia conta para nós, no capítulo 27 de Atos, que o apóstolo Paulo foi levado preso até Roma, no encontro com César. E durante essa viagem, colocaram Paulo dentro de uma embarcação, dentro de um navio. E ele foi levado como prisioneiro dentro desse navio. E lá nesse navio, Deus ministra o coração do Paulo. Primeira coisa que eu quero dizer para você, começa a falar com esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim: Deus nunca deixa a gente sem saber dos seus planos. Olha lá comigo, volta lá um pouquinho no capítulo 27, vamos ler o versículo 22. Diz assim: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temais, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que se sucederá de todo modo que me foi dito. Porém, é necessário que vamos a dar numa ilha. Então o anjo aparece para o Paulo e diz para o Paulo assim: é propósito de Deus que você encontre o César. Eu sei que você está preso. Eu sei que a situação não é agradável para você, você está sendo tratado como prisioneiro, mas Paulo, Deus tem propósito nesse negócio. E o anjo diz para Paulo assim: você vai chegar diante de César, mas entenda, eu te entreguei todos os membros desse navio. 276 pessoas, está no verso 37 do capítulo 27. 276 pessoas. Eles começam a travessia e o mesmo Espírito que avisa Paulo do propósito, avisa Paulo do perigo. Olha para mim.
Deus fala do propósito, mas Deus fala conosco a respeito das lutas que iremos passar. Porque Deus não nos engana. Deus nunca nos prometeu um paraíso sem luta. Jesus disse: não precisam ter medo. Eu venci o mundo por vocês. Nós teremos lutas, teremos aflições, mas vamos vencer, porque eu fiz isso por vocês. Então, a notícia chega. Paulo sabia que aquela travessia não ia ser uma travessia comum, não ia ser uma travessia fácil. A Bíblia conta para nós a história, depois você lê com carinho o capítulo 27. Ele começa a enfrentar uma grande e feroz tempestade. O barco sacode por muitas vezes. Eles ficam assustados. Paulo fica preocupado e começa a dizer para eles: ei, amigos, eu preciso que vocês estejam fortes, que vocês comam, que vocês se alimentem, porque a tempestade vai vir sobre nós, vai atingir o navio, e esse navio vai se despedaçar. Ficou todo mundo olhando para a cara do Paulo igual o maluco. E aquele que liderava o navio disse: eu prefiro confiar no meu comandante, eu prefiro confiar naquele que está guiando o navio do que as suas palavras. Você é um mero prisioneiro. Deixa eu começar a pregar para você essa noite na autoridade do nome de Jesus. Todos nós fomos chamados para viver e experimentar um propósito do coração de Deus. E Deus nunca nos enganou. Deus, quando nos comissionou, nos disse: eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Eu tenho uma obra para realizar na sua vida. E eu vou estar com você todos os dias até o último dia. Até que o meu nome seja glorificado sobre a terra. Mas ele também disse: ei, entenda, vocês vão passar por lutas. Filho contra pai, mãe contra filhos, sogra contra nora. Quantos lembram desse texto? Ele diz: por amor ao meu nome, muitas guerras vão acontecer, muitas situações difíceis vão acontecer, mas eu não os abandonarei. E ele repete dizendo: vocês não precisam ter medo, porque eu farei essa obra. Não foi diferente com Paulo. Paulo conheceu o propósito e Paulo conheceu a luta. Foi revelada a ele a luta que ele passaria. Paulo estava como prisioneiro por estar servindo a Jesus. Olha aqui para mim um minutinho. Por quantas vezes somos levados às prisões por simplesmente declararmos o nosso amor a Cristo, simplesmente declararmos a nossa vontade de militar nesse exército, de servir a esse Deus vivo de todo o nosso coração. Diferente das outras instituições, não servimos por conta de uma bandeira ou por conta de um lema. Servimos porque o reconhecemos, Ele é nosso Senhor, general de todas as nossas guerras. Ele na frente, qualquer exército vence. Não precisa ser de homens habilitados, capacitados, cheios de talento. Os coxos, os surdos, os mancos, todos eles reinam com Cristo dentro desse exército poderoso. Por que, pastora? Porque o poder não está no exército, mas no general que os comanda, mas na autoridade desse general poderoso. Paulo sabia que estava servindo a esse Deus, e que por mais que ele estivesse dentro de um navio, e que no seu ouvido o Espírito houvesse soprado que esse navio se destruiria mediante os temporais, Deus falou para ele: eu já te entreguei essas 266 pessoas que estão nesse barco, e Paulo, eu vou cumprir o propósito na sua vida. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que a primeira coisa nessa noite é entendermos que quando nos alistamos a participar desse grande exército, precisamos entender que a palavra de Deus não volta atrás. Uma vez que Ele escolheu você, uma vez que Ele escolheu você para dentro da sua casa, para o meio da sua parentela, para o meio dos seus amigos, Ele não vai mudar de ideia. A única pessoa que pode mudar de ideia aqui é você. A única pessoa que pode tirar esse uniforme, jogar no chão e dizer: eu não quero mais servir a esse Deus, é você. Porque uma vez que Ele chamou, Ele diz: eu conheço as suas limitações, eu sei as suas necessidades, mas filho, eu estou com você. E quando eu estiver com você, toda batalha travada é vencida pelo poder do meu nome. Aplauda ao Senhor. E não foi diferente. Acompanhe o finalzinho do versículo capítulo 27, verso 40.
levantando as âncoras, deixaram-nos ir ao mar, largando também as amarras do leme, alcançando a vela da proa do vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e encontrar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em... Deus falou para o Paulo: eu te entreguei os 266. As 266 almas desse navio estão nas suas mãos, Paulo. Você vai passar pelo vento forte, você vai passar pelo desconforto das ondas que vão bater nesse barco. Esse barco vai se desfazer inteiro, vai virar pedaço de madeira para tudo que é lado. Mas esses pedaços de madeira que para muitos é a destruição do navio, vai ser a boia de salvação para essas pessoas. E eles vão se agarrar nesses pedaços de madeira e vão nadar ao encontro e à chegada da praia. Foi exatamente isso que aconteceu. Essas pessoas se salvaram e chegaram na praia. Agora vamos ler o texto que eu iniciei, capítulo 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, colheram-nos a todos por causa da chuva e por causa do frio. Essa época do acidente do navio era inverno, então temperaturas praticamente abaixo de zero. Então você imagina, eles foram salvos com pedaços de troncos de madeira. Quantos assistiram o Titanic? Naquela porta que cabia dois e que o egoísta deixou só um, né? Então, eles se salvaram com aqueles pedaços de madeira, mas dentro da água congelante. Chegaram na beira da praia congelados de frio. Então foram recebidos pelos moradores da ilha, e a Bíblia diz que de uma forma bem humana se preocuparam, porque uma das causas de maior morte na época do frio é a hipotermia, que abaixa rápida a temperatura do corpo humano, a pessoa tem ataque epilético, o coração para de bater, ela para de respirar. Então eles se preocuparam, porque aqueles 266 pessoas, náufragos naquele navio, poderiam morrer de hipotermia. Então o que eles fazem? Eles começam a juntar uma quantidade grande de gravetos e acendem uma grande fogueira, para que todo mundo fique pertinho, se aqueça e o fogo possa passar para os seus corpos e a temperatura dos seus corpos voltem à temperatura normal. Primeira coisa que eu quero dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, é mesmo que depois de passarmos por tempestades, por destruição, por enfrentarmos o mar e chegarmos à beira da ilha, ainda assim precisamos continuar juntos. Ainda assim precisamos um dos outros para nos aquecer, para que o nosso corpo não venha esfriar e venhamos a morrer de hipotermia. Você sabe que no mundo espiritual existe morte por hipotermia também? A Bíblia diz assim, a brasa fora do braseiro, apaga, esfria, e as pessoas vão morrendo no espírito. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: tem que estar perto, varão. Tem que estar juntinho, para a gente se aquecer mutuamente. Você entendeu? Diga amém. Aí continua lendo comigo. Versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira em um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão. Olha o que acontece. Paulo está empurrando os gravetos, jogando os gravetos para perto da fogueira. Na hora que ele enfia a mão para empurrar esses gravetos, sai uma cobra que estava enrolada, escondida nesses gravetos. E essa cobra vem direto para a mão do Paulo. A Bíblia diz: morde o Paulo. O Paulo fica com a víbora, a tradução, né? Fica com a cobra agarrada na mão, mordida na mão do Paulo. Então a Bíblia diz assim, que ele sacode a mão em direção à fogueira, para que aquela cobra solte e caia no fogo. Observa comigo, na autoridade do nome de Jesus, e eu preciso que você arregale bem o canto branco do seu olho.
Até hoje essa história não mudou. Víboras, cobras não gostam do fogo. Toda vez que o fogo acende, a víbora sai. Porque a víbora não gosta do fogo. Na primeira oportunidade que a víbora teve, ela pula para cima do Paulo e morde o Paulo. Porque quando o fogo acende, ela sabe que a temperatura do fogo destrói ela. Então deixa eu começar a pregar para você essa noite na autoridade do nome de Jesus. Nós vamos chegar a 1000 graus essa noite. Porque toda víbora não vai ficar escondida no meio do fogo santo de Deus. O fogo vai consumir. Ela sai do fogo e pica a mão do Paulo. O Paulo desesperado sacode a mão até que a víbora solte da mão dele e caia de novo na fogueira. Mas leia aí o que a Escritura diz. Quando os bárbaros viram a víbora, a cobra, pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo foi do mar, mas a justiça não o deixará. Eles viram o naufrágio, os pedaços da madeira, os sobreviventes do naufrágio. Eles disseram: esse cara está devendo. Com certeza esse cara está devendo. Era para ele ter morrido no naufrágio. Não morreu, Deus falou: vou pegar ele na praia. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: não pega não. Diga para ele: não pega não, varão. Porque aquele que guarda a minha vida, diga para ele: aquele que guarda a minha vida é maior do que a qualquer atentado que a víbora possa vir contra mim. Eles falaram: ele vai morrer. Ele vai morrer. A cobra abocanhou a mão dele. Observa, daqui a pouco ele vai cair tonto, com febre, vai começar a ter convulsões, vai espumar pela boca, o veneno da cobra vai tomar todo o seu corpo, ele vai morrer. Observa só, é só dar tempo ao tempo. Olha aqui para mim, na autoridade do nome de Jesus. Víbora nenhuma que ataque você na história da sua caminhada com Cristo tem poder para contaminar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, porque você nasceu para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eles ficaram observando para ver se a mão do Paulo ia inchar e ele ia começar a manifestar sintomas de que vai morrer. Prepara para dar um grito de glória. Não tem sintoma de morte para aquele que nasceu para viver em Cristo Jesus. Eles ficaram olhando. Não vai inchar não? Mas já era para ele estar tonto. Mas já era para ele não estar falando nada com nada. Tomado pelo veneno. E o Paulo lá, sentado de frente para a fogueira, se aquecendo, conversando com os irmãos, confiante naquele que comprometeu o propósito na vida dele. Quando eles observam que não teve efeito a mordida da cobra sobre a vida do Paulo, olha aí o que acontece, lê comigo. Versículo 5: porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ele ser o mundo vai me ver e vai ver você dessa forma. Esse ser é uma pessoa estranha. Extraterrestre significa aquele que vive fora do planeta. Sou eu e você. Porque as víboras vão tentar nos morder e algumas vão conseguir. Porque quando o fogo acende, ela corre e ela ataca aquele que está perto do fogo. A víbora não vai morder os que estão longe do fogo. A víbora vem para atacar os que estão perto do fogo. Porque não há intenção nenhuma do maligno ferir quem não está dentro. Mas uma vez que ele picar, entenda, lê com carinho a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz: a serpente feriu a mão do Paulo, mas não inchou e ele não morreu. Não inchou e ele não morreu. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu não quero dizer para você que não doeu a picada. Eu não quero dizer que a mão do Paulo tinha uma substância poderosa
que não o fez sentir a dor. Não é verdade. O Paulo sentiu a picada, tanto sentiu que ele sacudiu a mão com velocidade até que aquela cobra soltasse a sua mão. Ele sentiu a dor da picada. O problema é que o efeito da picada não aconteceu na vida do Paulo. O que a senhora quer dizer, pastora? A víbora pode até morder a mim, é você, querido. No calcanhar, nas mãos, próximo do coração. Mas entenda, nós vamos sentir a mordida, mas não o veneno. Ele sentiu a presa da víbora sobre a sua mão. Mas enquanto os que estavam lá na ilha olhavam, esperando que o Paulo sofresse de dores e convulsões, nada aconteceu. Por que não aconteceu, pastora? Porque o propósito é muito maior do que o veneno da serpente. A obra que Deus tem para cumprir na sua vida é muito maior do que o veneno da serpente. O Paulo ficou bem e eles começaram a dizer: ele é um Deus, é um super-homem, é um herói, alguém completamente diferente de tudo que nós já vivemos ou experimentamos. Quem é que não morre com uma picada de uma víbora? Levanta a sua mão e diga: eu. Diga: eu não vou morrer com a picada da víbora. E sabe responder por quê? Porque ninguém morre antes que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Nem cai um fio de cabelo da sua cabeça sem autorização do Senhor. Continua lendo comigo, versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou com benignidade por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai do Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e olha aqui para mim, a obra não parou não, varão. Olha para mim, a obra não. Sabe por quê? Porque todos nós estamos suscetíveis a sofrer a mordida da víbora. Mas a única coisa que Deus espera de mim e de você é que nós não venhamos a parar por conta dela. Doeu a picada, mas não teve veneno. Levanta, sacode a tua mão e vamos continuar para experimentar o propósito e o poder de Deus sobre a tua vida. Ele fica por 3 dias na ilha, convidado a ficar hospedado na casa de uma pessoa que lá morava. E a Bíblia diz que o pai dessa pessoa estava muito enfermo, com disenteria, passando mal, coitado. Devia estar com a diarreia danada, debaixo de uma infecção brava daquelas, queimando em febre. O Paulo chega lá e o que é que o Paulo faz? O que o Paulo faz? O Paulo vai orar o doente. O Paulo não fica assim para a mulher ou pro Públio, que era o homem que o recebeu na sua casa. Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu acabei de ser picado pela serpente. Olha os buraquinhos dela na minha mão. Olha a profundidade que esse dente penetrou na minha mão. O Paulo não fala da dor dele. O Paulo não fala da experiência da víbora morder. Ele entende: eu fui chamado para salvar. Eu fui chamado para curar. Eu não tenho que perder tempo falando de mim. É para ele, para a glória dele, para o nome dele. Ele ora, impõe a mão sobre aquele homem é curado. Olha o que acontece, lê aí, versículo 9. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram. O cara da mão mordida orou o pai do Públio, e o pai do Públio ficou curado. Rapaz, vamos lá. Vamos lá porque tem um trem diferente nesse cara. Vamos lá porque nele existe alguma autoridade e poder que nós não sabemos. Mas amigo, ele pode curar a mim e você. Eles começaram a sair dos 4 cantos daquela ilha e ir em direção à casa do pai do Públio para o Paulo orar por eles. A Bíblia diz que ele começa a impor as mãos e todos eles são curados. Todos eles passam pela experiência da cura. O último versículo que nós lemos diz que eles ficam tão felizes. Olha o versículo 10. Os quais nos distinguiram com muitas honrarias
e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era. Eles ficaram tão felizes com tudo que aconteceu na ilha, e gratos, que eles começam a manifestar gratidão. Eles preparam uma embarcação para o Paulo ir, e coloca dentro do barco tudo aquilo que eles precisam para acompanhar a viagem. Olha para mim. O Paulo não desistiu de ir a Roma, porque ele sabia que estar diante de César era o propósito de Deus para a vida dele. Ele podia ter ficado na ilha. Que mané César? Que mané Roma? Está todo mundo me adorando, eu sou o cara. Eu oro, as pessoas são curadas. Eu estendo a mão, o poder é derramado. Além dos 266 pessoas da tripulação, dos náufragos, toda uma ilha me reconhece agora debaixo de poder e autoridade. O que que o Paulo fez? O Paulo disse: desculpa, amigo, mas eu preciso seguir viagem. Eu preciso ir em direção a Roma, porque esse é o propósito do coração de Deus para mim. E eles providenciam tudo o que Paulo precisa para dar continuidade na viagem. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? Eu quero dizer, amigo, que todos nós fomos convocados para militar nesse exército de Cristo. E entendendo que seremos pegos sim pelas víboras. Isso faz parte da história. Seremos picados, vamos sentir a dor da picada. Somos seres humanos. Ninguém aqui é dotado de superpoder, isso não existe. Seremos mordidos pelas víboras, vamos sentir a dor, mas nunca o veneno. Passaremos pela dor da experiência de estar acolhido no meio dos irmãos, perto do fogo, e a cobra nos morder. Faz parte da história. O problema é que soldados que foram comissionados para essa obra não podem desistir dos propósitos. Imagina se Paulo tivesse desistido. Imagina se Paulo tivesse aberto mão da obra que Deus havia comprometido na vida dele. Aquela tripulação não testemunharia o poder de Deus. Os habitantes daquela ilha não experimentariam o poder de Deus. E o nome do Senhor não seria glorificado. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Por que a picada da víbora te paralisou? Por que a picada da víbora gerou em você maior desconforto do que deveria? Por que você parou de olhar para o propósito? Por que você desviou os seus olhos do alvo que Deus já disse que faria da sua vida, para ficar olhando os buraquinhos da mordida da cobra? Deus está dizendo para mim e para você: eu sei que doeu, filho. Eu sei que causou dor, mas vê aí se você está vivo ou está morto. Mas vê aí se não tem ar passando pelos seus pulmões. Vê aí se o seu coração não continua batendo. Sabe por quê? Porque o veneno não pode matar aquele que Deus estabeleceu propósitos sobre a vida dele. Para agora de ficar mostrando os furinhos da tua mão. Porque todo mundo sabe que dói ser mordido pela cobra. A diferença do Paulo para mim e para você é que o Paulo sentiu a picada, mas não deixou a picada roubar o propósito do coração dele. Ai, desgraçada. Ele sacode a mão e devolve a cobra para o fogo, porque só tem um jeito de destruir a cobra, é fazer com que ela entre pelo fogo, porque é o fogo consumidor que destrói todo o poder que a serpente pode ter contra a minha vida e a tua vida. Mas ele respira e diz: prossigamos o caminho pelo qual ele disse que faria. Nesse primeiro dia da campanha eu quero dizer para você, quando Deus olhou para mim e para você, Ele não nos viu debaixo de perfeição, compreensão, entendimento, sabedoria.
Ele viu homens e mulheres frágeis, cheias de defeitos. Homens e mulheres vulneráveis, fracos. Uns mais do que os outros, que ultimamente as mulheres são mais fortes que os homens, né? Essa semana eu vi um vídeo no Facebook muito engraçado. O posto de gasolina cheio de gente. Quem viu esse vídeo? A moto explode, pega fogo. Corre os homens todos. A mulher que corre para pegar o extintor. Para apagar o fogo. Cadê os homens? Correram, foram tudo embora. E ela foi lá pegar o extintor. Aqui nessa igreja tem pegado o extintor para apagar fogo. E ninguém vai tacar fogo não, varão. Porque pode correr todo mundo, mas eu tô aqui, ó, apagando fogo. Porque se existe uma pessoa aqui que quer continuar o propósito de Deus, sou eu na minha vida. Entenda de uma vez por todas. Ele não olhou em nós habilidades e capacitações. Ele olhou em nós e disse: eu posso acrescentar. E se eu tocar, eu transformo. E se eu tocar, eu mudo. Se eu tocar, eu inspiro. Se eu tocar, eu faço do menor da casa de seu pai o rei, um sacerdote. Ele olhou para nós e desejou usar a mim e a você. Quer entender mais amor do que esse, do que escolher alguém que mandou matar pessoas como Paulo fez? Paulo tinha ódio dos cristãos. Quantos cristãos morreram na mão de Paulo, mas mesmo assim Deus disse: eu quero você no meu exército. Mas você não é assassino, você não matou os irmãos da fé. Qualquer um de nós ia ter ódio do Paulo. Jesus olhou e disse: esse cara é bom, eu quero ele comigo. Eu quero que ele conheça a verdade, porque a verdade vai libertar ele. E todas as pessoas que ele fez mal, agora ele vai ganhar em dobro, em 3 vezes para Jesus. Porque onde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Com todos os defeitos, ele olhou para mim e para você. E ele disse: você quer ver? Eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da sua vida, mas eu não quero que você passe a sua vida sendo mais um. Eu quero que você desfrute das minhas promessas sobre a tua vida. Vem porque eu vou te capacitar. Vem porque eu vou te habilitar. Eu vou trocar as suas vestes. Ao invés dessas roupas estranhas que vocês usam, eu vou dar a vocês a armadura de guerra. Eu vou revestir vocês de autoridade e poder. E farei de vocês meus embaixadores. Talvez você não entenda o que significa isso. O embaixador é uma pessoa tão bem respeitada que ele não paga uma conta no país onde ele serve. Ele não paga uma conta. Ele representa aquela nação naquele lugar. O Brasil tem muitos embaixadores que moram aqui de outros países, são extremamente respeitados, porque carregam o nome da nação que eles servem. Olha o que Deus disse que faria com você. Eu vou fazer de você embaixador do meu nome. Aonde você for, a mim você representará. E eles vão tentar fazer com que você pague dívidas que eu já paguei por você. O mundo vai tentar imputar sobre você cobrança que eu já paguei, porque servindo a mim, ninguém pode cobrar de você, porque você é meu embaixador. Ele nos capacitou para essa obra. Ele nos deu armamentos, Ele nos deu vestes, Ele nos deu sabedoria. E Ele disse: vamos guerrear a mesma guerra. Uma guerra que não é contra pessoas, uma guerra que não é contra coisas, uma guerra que é contra principados e potestades, onde nós nos uniremos para proclamar o nome de Cristo aos 4 cantos dessa terra. Será que eu posso ouvir algum soldado de Deus aqui essa noite? Ele nos chamou para isso, para fazermos a diferença, mesmo, querido, que tenhamos buraquinhos de mordidas de serpente sobre nós, mesmo que tenhamos
passado por atentados ou situações constrangedoras. Paulo deve ter olhado para os buraquinhos e disse: essa serpente não tem noção do que ela fez, não. Porque esses 2 buraquinhos não hão de se comparar à glória que Deus vai derramar se eu permanecer nele. Paulo ora ao pai do Públio, ele é curado. Toda a ilha de enfermos é levado por Paulo. Ele estende a mão, ora, e eles são curados. Mas ele diz: foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês, mas eu tenho que ir para Roma. Porque mesmo que massageie o teu ego, faça bem a tua alma, decida ficar com o lugar da promessa de Deus para você. Ele diz: tá bom aqui pra caramba, estou sendo tratado igual o rei. Fazem todas as minhas vontades, compram tudo o que eu preciso, me fazem a comida que eu gosto. Mas não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para viver o propósito dele. E eu vou viver o propósito dele. E Paulo segue a sua viagem em direção ao encontro com o César. Pastor, o que a senhora quer nesse primeiro dia de campanha? Eu quero dizer para você, ferido ou não, Deus sabe que você é soldado dele. Ferido ou não, Deus sabe que Ele te comissionou para viver essa obra. Mas entenda, nós precisamos olhar para os nossos furinhos da víbora e decidirmos: ou nós vamos chorar os buraquinhos da mordida dela, ou vamos unir a nossa força para continuar o propósito de Deus. Por quê, pastora? Porque se eu desistir, se você desistir, uma geração inteira que foi legada para você experimentar vai morrer. Porque Deus comissionou você para viver esse propósito. Deus chamou você para viver essa experiência. E se você ficar olhando a mordidinha da cobra e começar a chorar e não dar sequência àquilo que Deus disse que você faria, toda aquela tripulação do navio olharia Paulo como uma vergonha, como um frouxo, como um fraco. Todos aqueles membros daquela ilha olhariam para Paulo e iam dizer: que homem frouxo. Deus não está dizendo, Deus não está negando enxergar as nossas dores. Deus está dizendo: eu sei que doeu, mas não vai causar dano. Eu sei que feriu, mas não vai causar dano algum. Porque você pode tomar veneno e não vai morrer por causa dele. É o que Jesus disse nas suas escrituras. Pastor, o que a senhora quer? Chama o pessoal do louvor. Eu quero dizer para você nessa noite que nós vamos começar nessa campanha a trabalhar. Porque ferido nenhum vai ficar jogado para trás. Quantos soldados nós conhecemos que foram mordidos por víboras, que estão fracos, que não conseguem caminhar, que não conseguem se levantar, se erguer, não conseguem tomar a decisão de seguir o propósito de Deus. Deus está dizendo: alguém precisa fazer isso. Alguém precisa parar de olhar para as feridas e tomar a decisão de viver o propósito e ser um incentivador para que muitos façam isso, para que o exército do Senhor não paralise.